e a gente vai conversar com o padre José Oscar Beoso, que ele é o responsável pela paróquia de São Benedito de Lins. A gente já está com o padre Oscar na nossa conexão. Padre, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no Brasil TVT. Muito boa noite para você, Rafael, para sua companheira. Boa noite, padre. Estar com você também, com o seu público. Boa noite. Uma alegria para a gente. E eu queria que a gente exatamente já começar falando com o senhor, padre, sobre essa carta ao povo de Deus, essa mobilização dos membros da Igreja Católica, mais de 152 bispos, dos 26 estados do Brasil, mais de 1.000 padres assinando essa carta. Eu queria que o senhor falasse sobre essa mobilização em favor da vida, em favor dos direitos humanos, em favor da democracia, esse posicionamento que vem agora da Igreja Católica e a importância disso, padre. Perdemos a conexão com o padre? A conexão com o padre. Não. Padre voltou. Agora sim, Rafael, de volta. Eu acho que a importância dessa carta é a gravidade do movimento que nós estamos passando. Quer dizer, uma tempestade perfeita que combinou a crise ambiental, né, as queimadas na Amazônia, o que anda acontecendo, desmatamento, combinou uma crise sanitária com a pandemia do Covid-19, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ela adquiriu contornos dramáticos pela inoperância do governo. Demorou para reconhecer a gravidade do problema, não atendeu a áreas vulneráveis como a Amazônia, foi um desastre nessa região, sobretudo com as comunidades indígenas, né? E depois também o desprezo da ciência, que fez com que os ministros, que eram médicos, fossem demitidos, e que se nomeou um general para comandar a saúde, que confessou: eu entendo de logística, mas não entendo de saúde, né? Como se você chamasse o carroceiro e entregasse um Boeing para dirigir, né? Trocar o piloto. Então, essa situação, essa gravidade fez com que os bispos dissessem: a indiferença não cabe a ninguém, ainda mais essas pessoas, sobretudo os bispos da Amazônia, puxaram essa manifestação. Né? O número de mortos em Manaus não tinha UTI, nenhuma aldeia indígena tem médico, nenhuma aldeia indígena tem como sair da aldeia e buscar recurso, vai de canoa. Né? Não tem, você demora 6 dias, não tem lá. E aí o Congresso votou uma lei de emergência dizendo que o governo devia assegurar água potável, kits de higiene, cestas básicas para as populações indígenas, quilombolas, e o Congresso aprovou. Diante da inoperância do governo, o Congresso aprovou uma lei de emergência. E o presidente Bolsonaro vetou 16 pontos, entre os quais água potável nas aldeias, né? Respiradores, assistência médica. Isso que provocou a primeira manifestação, essa oficial, da presidência da CNBB, fez uma carta ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a todos os deputados e senadores, pedindo uma reunião urgente, conjunta do Congresso Nacional para derrubar todos esses vetos. Foi uma carta muito dura. Então, aí começou, acho que a reação oficial no dia 13 de julho. Imediatamente, os religiosos que atuam e religiosas que atuam na Amazônia, 1.200.
que estão numa associação que chama Vivas, né, a favor da vida. Eles também fizeram uma carta, manifesto, apoiando essa urgência de que o Congresso derrubasse os vetos. E aí os bispos começaram a se articular, né? A carta deles está datada do dia 22 de julho. E resolveram esperar o Conselho Permanente da CNBB agora dessa semana, dia 5 de agosto, para apresentar, conversar. Só que a Mônica Bergamo Acabou conseguiu o vazando, texto, né, padre? publicou, Passando a né? carta. Aí virou na opinião pública, e aí já é outra história, porque já nos trata mais. Agora são as repercussões públicas do documento, né? Não, mano. Agora, padre, todas as diretrizes dessa carta ao povo de Deus, escritas pelos bispos da Igreja Católica, elas estão em consonância com o que defende o Papa Francisco, né, nas mensagens que ele tem enviado ao Brasil. E eu gostaria da sua avaliação sobre a preocupação do Papa Francisco com o momento difícil pelo qual atravessa o Brasil, padre. A preocupação já vem de longe, né? Ele estava convidado e aceitou de vir aqui para os 300 anos da Aparecida. Ele tem um carinho muito especial por Aparecida. Foi lá que ele teve um contato mais direto com o Brasil e ficou durante 3 semanas, em maio de 2005, como coordenador da comissão de redação do documento de Aparecida. E aí ele tomou contato com o povo brasileiro, e quando ele foi eleito Papa e veio para a jornada da juventude, né, lá no Rio de Janeiro, ele fez questão de ir a Aparecida. E aí, quando convidaram para aos 300 anos, ele aceitou. Mas com a eleição de Bolsonaro, ele não veio. Ele não estava em consonância com os rumos, o discurso do ódio, então ele não botou mais o pé no Brasil. Mas acompanhou muito e continua acompanhando muito de perto a situação e com muita preocupação. Ele falou publicamente na Praça São Pedro da preocupação com as mortes aqui no Brasil, com o desemprego, com a Amazônia, né? A querida Amazônia, a carta depois do Sínodo, ele cita diretamente esses problemas que todos nós sabemos, e a descaso e, para não dizer conivência, o incentivo, né? 20 mil garimpeiros na terra lá no Amapá, o governo não faz nada. Isso é invasão, quer dizer, é crime, e o governo não faz nada, né? O vírus Padre, chegou em todas as aldeias porque a FUNAI tirou a vigilância, a confluência dos rios para impedir a entrada nas áreas indígenas. Então, ela desmantelou o aparato mínimo que existia de proteção. É como se você dissesse, agora é para morrer, né? Pode invadir a terra, pode... Então, nesse sentido, o agora, Papa tem uma preocupação muito direta, muito grande, e, e toda essa carta do bispo está apoiada no que o Papa Francisco tem proposto, né? a gente está conversando com o padre Oscar. Padre, o senhor é o coordenador-geral também do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Eu queria que o senhor falasse sobre esse movimento de retorno que, durante um tempo, ficou um pouco à margem da Igreja Católica, de fazer esse contato direto com essas populações que são mais sofridas ou que correm mais risco diante dessa situação, principalmente nesse momento de pandemia, de desemprego, de abandono por parte do Estado. O papel dessa educação popular e da mobilização a partir das igrejas, dos padres, enfim, dos movimentos religiosos ligados à Igreja Católica. Então, Rafael, essa ligação sempre continuou, né? Quem está lá nas aldeias indígenas, penso nas irmãzinhas de Foucault,
estão lá desde 52, na aldeia de Pirapelas, nunca saíram de lá, né? Todos esses postos, as pessoas estão lá. O que houve é uma espécie de retrocesso, eu diria assim, nas instâncias mais altas, às vezes, de não querer levar as coisas com muito tato. Isso já aconteceu em outros momentos, durante a ditadura militar. E a gente teve uma sucessão de documentos que parte de enorme repercussão. Por exemplo, eu vi os clamores do meu povo, de 73, no Nordeste, foi assinado apenas por 13 bispos, porque na CNBB era impossível chegar a um consenso sobre aquele momento. Os bispos de São Paulo fizeram um documento muito duro, né, testemunho de paz, denunciando a tortura como política de Estado. A cúpula da CNBB dizia, não, isso é propaganda contra o Brasil no exterior, né? Então, mas não era possível, durante 10 anos, houve uma paralisia por falta de consenso. Então, houve esses documentos assumidos localmente. Na questão indígena, Ijuco, Pirama, aquele que deve morrer, foi um documento de referência até hoje dos desmandos em relação às populações indígenas, feito por pessoas que estavam lá acompanhando, né? Só em 77, 10 anos depois que a CNBB tinha dito que ia fazer um documento sobre a situação nacional, em 68, é que foi possível fazer aquele documento, exigências cristãs de uma ordem política. E a Folha de São Paulo teve, de novo, um papel relevante. O documento estava em discussão, muitos não queriam votar, divulgar porque era muito incisivo, e a Folha vazou o rascunho. Aí não teve jeito, no dia seguinte aprovaram e o documento saiu. E agora também com a Mônica Bergamo, de novo vazou essa carta e acelerou um documento que ainda ia ser negociado, visto com as instâncias oficiais da CNBB. Não é a primeira vez que acontece. Agora, padre, falando um pouco mais ainda sobre a Carta ao Povo de Deus, os signatários convocam a sociedade a despertar do sono que nos imobiliza e nos faz meros espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assola. Esse chamado de união, padre, feito pelos bispos, tem alvo como a retirada do presidente Jair Bolsonaro do poder? Tem como alvo isso? Você acredita nessa hipótese, padre? Não, a carta ela é dirigida, você pode prestar atenção logo no início, né? Ela é muito cuidadosa. Ela não está dirigida aos colegas bispos, né? Não está dirigida ao Estado, não está dirigida ao presidente, está dirigida à sociedade civil, ao povo de Deus, dizendo nós temos que abrir um amplo diálogo com todos os esforços, com os humanistas, com os cientistas, com os que querem contribuir para o Brasil sair dessa crise, né? Não é dirigida a mexer, mas de dizer que constatar que o presidente não tem colaborado para nada disso. Ele tem uma política de confronto com o Supremo, com o Congresso, com os países vizinhos, com a ciência. Então, diz tem que parar com essa guerra, porque o país está afundando, está morrendo gente. E aí, pode ser assim, e daí? E daí, né? E daí nós temos 100 mil mortos. E tem médicos dizendo que é provável que a gente vá a 300 mil mortos. Nunca houve isso. A guerra do Vietnã durou 18 anos. Morreram 52 mil militares. A gente conseguiu, em 3 meses, o dobro de mortes, e aí você fala, e daí? E continua tratando de outras coisas, de filho. Então, a chamada não é para dizer, para com isso, junta todo mundo, porque a crise é tão grave, ela é econômica, sanitária, social, com o desemprego, com a fome, com o povo que está na rua.
Quer dizer, há um descontrole geral e uma perda de rumo. Então, é convocar para aí, né, de fazer brincadeira, gabinete de ódio, e vamos cuidar do que é sério nesse momento. A gente está indo para uma hecatombe social. Padre, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua experiência aí na sua paróquia. Esse quadro que o senhor está falando, ele também se repete, o senhor também acompanha isso no dia a dia na paróquia de São Benedito de Lins? Como é que está a situação aí no seu convívio mais próximo, padre? Então, lá dentro da minha paróquia tem um, um local de acolhida, né, de pessoas que chegam, não têm onde dormir, né, algum morador de rua, então eles tomam um banho, né, tem a comida, pode dormir. Tem dia 7, 8 pessoas. Agora, essa semana está mais de 100. Eu recebi ontem uma chamada dizendo que a gente não tem mais onde arrumar comida, onde arrumar socorro, porque está virando um desastre, não é? Não é? A gente olha assim a nível nacional, mas está acontecendo em todo lugar. Né? Ali perto do escritório do centro de formação que eu coordeno, sempre tinha 3, 4 moradores de rua, porque tem uma marquise do lado. Agora encheu a marquise toda. Quer dizer, os moradores de rua, os franciscanos lá do convento de São Francisco, resolveram armar uma tenda para receber 700 pessoas todos os dias e dar comida. Depois de 5 dias, 2.000 pessoas na fila, todo dia. O que mostra que a realidade está cada vez mais grave, né, padre? Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer aqui a participação do padre José Oscar Beoso, padre Oscar, que é vigário da paróquia de São Benedito de Lins e também é o coordenador-geral do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, falando aqui no Brasil TVT, da Carta ao Povo de Deus, a mobilização dos católicos em favor da vida, da democracia, dos direitos humanos. Padre, agradeço a sua participação. A gente faz votos uma que... última coisa, que Muito obrigada, padre. É uma nota de esperança e um apelo para a gente, ninguém ficar indiferente, a gente tem que fazer alguma coisa. Esse é o tom da coisa. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez. Forte abraço para o senhor e a gente espera voltar a conversar com o senhor no momento que não seja tão delicado como esse que a gente está passando agora. Muito obrigado, viu, padre?